Olá, cinéfilos e amantes do terror clássico. Hoje vamos falar de um daqueles filmes que dificilmente seriam levados a sério se não fossem tão representativos de sua época. Estamos falando de Teenage Zombies, os zumbis adolescentes, lançado oficialmente em 1960, que é um exemplo extremo do cinema B americano, feito com pouquíssimos recursos, ideias exageradas e uma enorme pressa em aproveitar os medos do público no final dos anos 50. O filme mistura terror e ficção científica de maneira rudimentar, apostando em zumbis controlados mentalmente, adolescentes em perigo e uma vilã que parece saída diretamente de um panfleto da Guerra Fria. Não espere refinamento técnico ou grandes atuações aqui. O valor está no contexto histórico, na curiosidade e no charme involuntário que esse tipo de produção carrega até hoje. Então já deixe seu like, se inscreve no canal e vem comigo nessa viagem pelo lado mais estranho do terror dos anos 60. Teenage Zombies foi dirigido e escrito por Jerry Warren, um nome bastante conhecido e frequentemente criticado dentro do cinema independente americano. Warren construiu sua carreira realizando filmes de baixíssimo orçamento, muitas vezes assumindo várias funções ao mesmo tempo e trabalhando com equipes bem reduzidas. Ele ficou famoso por reutilizar cenas de outras produções e por lançar filmes tecnicamente precários, mas cheios de ideias oportunistas. Esse longa foi filmado no final da década de 1950 e chegou nos cinemas em 1960, em um período marcado pelo medo da espionagem, do controle mental e da infiltração estrangeira, principalmente russa, né? Todos esses temas aparecem de forma clara no filme, ainda que apresentados de maneira simples, direta e muitas vezes involuntariamente caricata. A história começa quando um pequeno avião sofre um pouso forçado em uma ilha aparentemente deserta. Entre os sobreviventes estão alguns jovens que rapidamente percebem que aquele local esconde algo errado. Isolados, sem comunicação e sem possibilidade de fuga imediata, eles acabam encontrando a misteriosa Doutora Mayra, uma cientista estrangeira que vive na ilha e se apresenta como alguém disposta a ajudá-los. No entanto, desde suas primeiras aparições, fica evidente que existe algo de perturbador em seu comportamento. Aos poucos, os jovens descobrem que a ilha funciona como uma base secreta para experimentos científicos e planos de dominação humana, transformando o cenário em uma verdadeira armadilha. A Doutora Mayra é a grande força do filme. Ela utiliza um gás nervoso e drogas químicas para transformar pessoas em zumbis obedientes, completamente submissos à sua vontade. É importante deixar claro que os zumbis de Teenage Zombies não são mortos-vivos no sentido clássico. Eles são pessoas vivas, privadas de sua consciência e reduzidas a autômatos sem identidade. Inclusive no filme tem um gorila ali que tem um papel secundário, mas é mais um sensacionalismo para chamar atenção para o filme, não tem muita explicação lógica para ele não. Ele serve como um capanga da vilã. Essa escolha narrativa reflete diretamente os medos da época, quando a ideia de lavagem cerebral e controle mental era amplamente discutida na mídia. O terror aqui não está na morte, mas na perda total do livre-arbítrio. Algo que dialoga diretamente com o clima político na Guerra Fria. À medida que os jovens exploram a ilha, eles testemunham o comportamento perturbador desses zumbis. São indivíduos que se movem lentamente, com olhares vazios e atitudes mecânicas, obedecendo ordens sem questionar. Não há grandes cenas de ação ou violência gráfica. O clima do filme é construído por meio da repetição, da sensação constante de vigilância e do isolamento total dos personagens. O medo surge da ideia de que qualquer um pode ser capturado e transformado em mais uma ferramenta da vilã. Mesmo com uma execução limitada, essa proposta gera um desconforto psicológico interessante. Tecnicamente, Teenage Zombies é extremamente simples. O filme tem cerca de 73 minutos, foi rodado em preto e branco e conta com pouquíssimos cenários que são reutilizados ao longo de toda a narrativa. Os efeitos especiais praticamente não existem, a fotografia é básica e a trilha sonora é genérica, típica de produções independentes da época. Tudo isso deixa claro o orçamento extremamente baixo e a pressa em concluir o projeto. Ainda assim,
essas limitações acabam se tornando parte da identidade do filme, reforçando seu caráter de produção B e sua estética crua. Um aspecto interessante é o fato de a vilã central ser uma mulher. A Doutora Mayra representa o arquétipo da cientista louca, mas também simboliza o medo da infiltração estrangeira e da ameaça invisível. Sua origem nunca é totalmente explicada, mas tudo indica que ela trabalha para uma potência inimiga dos Estados Unidos. Essa ambiguidade reforça o clima paranoico da época, em que qualquer figura externa poderia representar um perigo iminente. Mesmo de forma exagerada, o filme transforma esse medo político em uma personagem simbólica do cinema de terror e ficção científica dos anos 50 e 60. Apesar do título chamativo, Teenage Zombies não desenvolve profundamente seus personagens adolescentes. Eles funcionam mais como vítimas e testemunhas do horror do que como protagonistas complexos. Isso era bastante comum nos filmes exploitation, que utilizavam palavras populares nos títulos apenas para atrair o público jovem. Ainda assim, a sensação de vulnerabilidade funciona, já que os personagens estão presos em um ambiente hostil, sem apoio e cercados por uma ameaça constante. O medo aqui é menos do monstro e mais da impotência diante da situação. Na época de seu lançamento, o filme foi muito mal recebido. Críticos apontaram falhas no roteiro, atuações fracas e uma narrativa confusa. Teenage Zombies não teve impacto comercial e rapidamente caiu no esquecimento. No entanto, com o passar das décadas, ele foi redescoberto por fãs de filme trash, pesquisadores e apreciadores de produções obscuras. Hoje, o filme possui uma das notas mais baixas do IMDb, mas é lembrado exatamente por isso, sendo frequentemente citado como exemplo clássico de filme tão ruim que se torna interessante. Atualmente, Teenage Zombies pode ser assistido gratuitamente, já que o filme se encontra em domínio público. Ele está disponível no YouTube, em diversos canais dedicados ao cinema clássico, além do Internet Archive, que costuma disponibilizar versões integrais do longa. Em alguns países, o filme também aparece no Plex, dentro da seção de títulos do domínio público. A qualidade da imagem varia bastante entre as cópias disponíveis, pois não existe uma restauração oficial, mas isso acaba reforçando ainda mais o clima de relíquia histórica. As versões do YouTube costumam ser melhores. Do ponto de vista histórico, Teenage Zombies é interessante porque representa uma fase da transição do gênero. Aqui, os zumbis ainda não são monstros canibais nem símbolos do apocalipse, mas sim metáforas de controle mental, lavagem cerebral e medo ideológico. Poucos anos depois, esse conceito seria completamente transformado por George A. Romero, redefinindo o gênero para sempre. Por isso, o filme ajuda a entender como o terror refletia diretamente os medos sociais e políticos da sua época. No fim das contas, Teenage Zombies não é um bom filme de terror no sentido tradicional. Sua nota no IMDb hoje é de 2,9 de 10, mas é um retrato honesto do cinema B mais extremo, feito com poucos recursos, ideias exageradas e muita improvisação. Ele falha artisticamente, mas funciona como curiosidade histórica, documento cultural e objeto cult. Para fãs de cinema trash, filmes obscuros e histórias de terror, é uma experiência que vale a pena conhecer. E você já conhecia Teenage Zombies? O que acha dessa fase do cinema em que o medo da Guerra Fria se transformava em monstros, conspirações e zumbis controlados? Deixe seu comentário, curta o vídeo, se inscreva no canal e muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima!